Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Um espaço livre e protegido onde nós trocamos ideias. It's a safe space para pensarmos na vida, para trocarmos algumas ideias de como melhorar as nossas vidas, livrar-nos dos maus hábitos que nós temos, falar um pouco do que é que são maus hábitos, assim, propriamente ditos, e o que é que são bons hábitos. Não sei o que mais dizer, mas é isto a nossa apresentação de hoje. O meu nome é Martim Torres e tenho o prazer e a honra de co-apresentar este podcast com o meu querido amigo Hugo Zagalo. Estamos prontos para mais um episódio 34. Como é que é possível termos chegado a esta etapa? Eu acho que já nem estamos nessa. Eu acho que agora isto é velocidade cruzeiro. Até ao fim da nossa vida vocês vão levar connosco. Sempre que quiserem, basta sintonizar em spotify.com/maus hábitos. Sabes que eu estive a fazer as contas. Se fizermos um episódio por semana até ao fim do ano, estamos no episódio 81. Yeah. E nós já decidimos que a partir do episódio 100 só usamos kimonos. Não é? E as nossas barbas vão estar a um nível onde o kimono é completamente harmónico. Sim, não, exatamente. Nem daria para vestir outra coisa com uma barba como nós vamos ficar. Mas tu achas que vais... até quando é que tu achas que vais aguentar a barba? Pá, já vacilei várias vezes, sabes? Com a luz, com um certo tipo de luz, eu olho ao espelho e penso, isto não é forte o suficiente, desisto, tenho essa voz dentro de mim. Mas depois olho para fotografias minhas sem barba e estou a achar o meu queixo muito pequenino. Pois, vamos ter essa sensação. E as nossas filhas vão achar estranhíssimo quando nós nos apresentarmos em frente a elas sem barbas, não é? Não, retirar a barba completamente é estranho para os miúdos. Mas encurtar a barba acho que não é drástico, não é dramático. Pá, eu estou lançado, sabe? Digo-te já, nunca esperei ver-me chegar tão longe. Isto é um tema agora de todos os episódios. Até a Helena nos disse que adorou o nosso live, mas sim, os nossos tiques de barba não se aguentam. Achas que vamos perdê-los? Porque eu acho que o tique de barba é uma coisa que se ganha no início da barba quando não estamos habituados, mas às tantas vamos aceitar. Não, achas que vamos chegar tipo Fu Manchu e fazer... Claro, pessoas com barbas enormes não param de tocar na barba. E o tique demora muito mais tempo. A verdade é que é agradável. Mas sabes o que é que eu estou a reparar? Que se eu quiser já consigo fazer já consigo apontar o bigode para cima. Exato. Que é uma sensação... Nunca me tinha visto assim, sabes? Sinto um homem. Não, e sabes o que é que fazes? Consegues-te pôr a sorrir permanentemente. Exato, estou sempre a sorrir, pois é. O bigode para cima é um gajo a sorrir. Pois é. Muito bem, acho que... Agora falávamos o episódio inteiro sobre barba. Não, acho que está bom. Eu ia dizer que já esgotámos o tema da barba. O tempo de episódio de barba que temos, que é sempre estes primeiros 5 minutos, acho que devemos dedicá-los à barba para ir mantendo os nossos ouvintes a par da nossa evolução. Estou super orgulhoso da minha e da tua. Pronto, levas um bocadinho um avanço, mas estou contente por me teres desafiado a isto. Acho que faz todo o sentido. Então vamos lá, qual é o episódio 2? Qual é o tema? Olha, hoje é um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar do livro The Artist's Way, porque vamos falar de criatividade, que é um tema que já tocámos um bocadinho na criatividade, mas aqui neste caso é uma espécie de recuperação da criatividade inata que todos temos dentro de nós e de salvar o nosso artista interior, que é uma coisa que adoro e eu acho que vem super a propósito da temporada que nós estamos a passar. Este livro é incrível, é um livro... já leste, tens estado a ler, não é? Tu tens estado a ouvir, não é? Estás a fazer o audiobook, não é? Audiobook, sim. Este livro é um programa, basicamente, para quem não conhece, é um programa de 12 semanas de recuperação do artista interior. É uma espécie de desconstrução dos estigmas que nós temos em relação aos nossos artistas. É uma cena de tirar traumas e desbloquear aquelas barreiras que nós pomos ao longo da vida com pressão da família ou por termos que arranjar trabalhos, entre aspas, a sério, que nos retiram esta nossa vontade de ser criativos e de criar e de escrever. É um livro que é direcionado sobretudo para artistas, entre aspas, que sejam escritores, atores, músicos, mas na verdade é um trabalho muito importante para se fazer, para toda a gente fazer.
O que é que tu achaste do livro? Como é que queres começar aqui? Como é que queres começar a abordar este tema hoje? Estou a gostar porque este livro não é para todos, não é? Para já isto está a ser seletivo. Qualquer pessoa que pegue neste livro ou que sinta interesse por este livro já é uma pessoa a priori criativo. Ou o que elas chamam os criativos escondidos. Exatamente. Eu acho que este livro é mais para eles. Sim. Também é para as pessoas conseguirem aumentar o nível de produtividade, como tu. Tu és um criativo claro, não é? Não há dúvida. Sim. E encontrar as formas de ser mais criativo ou teres estratégias para conseguires fazer um output maior. Mas Exatamente. isto é principalmente para os artistas escondidos. Exatamente. Para aqueles que sentem vergonha, sentem medo de criar, de experimentar algo novo, de explorar o desconhecido. Exatamente. É interessante que a autora refere que essas pessoas frequentemente vão parar a profissões paralelas, entre aspas, tipo, por exemplo, uma pessoa que goste de escrever e que tenha potencial para ser um escritor, acaba por ir parar ao direito e à advocacia por causa das palavras e por causa dos termos, sem se aperceber. Sem se aperceber que a sua verdadeira vocação é escrever, quer dizer, sem se aperceber às vezes sabe, mas escreve às escondidas ou porque não tem tempo, quando pode. Às escuras, sim. Às escuras. E isso é muito interessante porque revela que no fundo todos nós temos esse poder e essa capacidade dentro de nós, não é? Essa pérola, todos nós ou quase todos. Sim, não é bem todos nós. Há muitos artistas escondidos porque a sociedade é o oposto da criatividade. Sim, é isso. Eu não queria dizer foi o que nós já todos, falámos muito. A sociedade é um conjunto de ordem. Exatamente. E então o que a sociedade quer é ensinar pessoas nas escolas e na sua infância a integrarem-se na sociedade, naquilo que já está definido. Exatamente. Eles não querem que toda a gente esteja a pensar na próxima cena, porque a estrutura tem que se manter de alguma forma. Então é verdade que para tu seres criativo e monetizares essa criatividade é muito complicado. No mundo dos criativos, por exemplo, a pessoa que vende mais livros do mundo vende mais livros do que todos os outros que escrevem livros. E a segunda pessoa é igual, tipo, é exponencial. Sim. E depois tens os 100 escritores que vendem livros e depois tens o resto dos escritores que não vendem livros nenhuns. Sim. Então a criatividade é uma estratégia de alto retorno e de alto risco. Sim. Mas eu gosto de pensar, tu falaste em duas componentes que são interessantes, que é a questão das pessoas transformarem-se numa espécie de fábrica, uma espécie de ordem, e que a autora sugere que de facto um artista se deve comportar dessa maneira também, mas na sua própria arte, ou seja, um escritor de canções não deve, um escritor de canções, ou um escritor, ou um pintor, não deve esperar que a inspiração lhe venha, mas sim deve efetuar a sua arte como um ofício e de estabelecer regras e horários para trabalhar, porque a inspiração é uma coisa que há dias em que estás mais ou menos inspirado, mas trabalhar quando não estás inspirado é que te vai fazer crescer enquanto artista, e esse é o trabalho que eu tenho estado a fazer e que tem sido super interessante de ver, porque de facto é isso que acontece naqueles dias em que tu dizes, hoje não apetecia escrever, ou não estou com ideia nenhuma. De repente dizes, ok, mas está na hora de escrever. Eu defini, 9 da manhã é a hora de escrever, e sentas-te e começas a escrever e inevitavelmente começam a sair coisas e começas a desbloquear. Sim, a teoria dela é que a criatividade é a nossa verdadeira natureza, que a criatividade é uma força do universo que vem para além de nós. Sim, portanto, ela refere-se a Deus muitas vezes e que nós somos um veículo. Sim, mas isso é a palavra que ela usa, e ela logo no início do livro diz, não se foquem muito nesta palavra. O que ela dizer é aquela energia criadora. Toda a gente, quando cria algo, sente que está a ir a um repositório qualquer que está fora dele ou que está dentro dele, mas no inconsciente. Sim. E o que ela diz é, preocupa-te com a quantidade. Exatamente. Que esta força criadora se vai ocupar da qualidade. Adoro isso. Adoro. E isso é aquele exemplo, temos que dizer outra vez. Aquelas 2 aulas de fotografia, aquela experiência que foi feita. Exatamente. A uma das aulas o professor disse, eu quero as melhores fotografias, e a outra disse, eu quero
o maior número de fotografias. E a aula que fez o maior número de fotografias teve as melhores fotografias. Porque fez quantidade. Exatamente. E da quantidade, de repente, vem um vibe de criatividade. Tu estás a criar livremente, sem estares preso pelos teus medos e pelos teus, pelas tuas inseguranças. E então estás a fazer, estás a criar, e de repente há um dia que vem um relâmpago. Sim, e é muito mais, ou seja, é muito mais fácil tu aprenderes fazendo uma coisa, errando e passando à próxima coisa nova com o conhecimento da coisa que fizeste mal, do que estar a insistir na mesma coisa sem perceber como é que é o todo, não é? Tens que libertá-la. Tens que definir esse prazo, tens que ir fazendo. Uma das coisas que a autora propõe logo no início, que é uma coisa que vai acompanhar ao longo do curso inteiro, são as morning pages, e isto aqui tem revolucionado a minha vida. Eu já fazia um bocado isto quando na altura do songwriting, que era aquela coisa que eu vos falei do object writing. Se não ouviram esse episódio, basicamente é um exercício em que se escolhe um objeto e que temos que escrever sobre esse objeto utilizando os 5 sentidos, tipo um texto sobre como aquele objeto cheira, como é que ele parece, o que é que nos faz sentir, sendo o mais poético e o mais exorbitante possível, também usando o sentido kinestético, que é isso que eu disse, como é que aquilo nos faz sentir, ou uma sensação corpórea, ou relacionada com o objeto. E as morning pages é um bocado o mesmo princípio, que é todos os dias de manhã, antes do princípio do dia, a ideia é escrever 3 páginas de stream of consciousness, sem filtro. A ideia é não ler aquilo, não é mostrar aquilo a ninguém, é só escrever todo o lixo que está na tua cabeça, toda a confusão. Se for preciso, se acordares a dizer, esta manhã tenho que ir passear o cão, escreves isso e vais libertando esse lixo mental que está todo na tua cabeça para começares o teu dia. E de facto faz muito efeito. Tu tens feito? Não, tu fazes as morning pages? Estou a fazer áudios matinais. Interessante. Stream of consciousness. Porque o meu objetivo é melhorar a minha comunicação oral. Sim, sem dúvida. Mas e é interessante porque ela diz para fazeres isto o mais próximo de eu acordar possível. Antes do teu ego estar completamente acordado. Antes daqueles medos e inseguranças estarem ao tono da água. Estás a ver? Bem. Então é para tu seres mesmo um condutor deste stream de criatividade universal. Portanto, estás só a escrever sem pensar, stream of consciousness. Exatamente. E aí estás-te a habituar a entrar no processo criativo como uma onda, a não seres separado dele. Porque se tu pensares, o universo é uma máquina de criatividade. O universo está constantemente a evoluir com pequenas evoluções desde o início. Ao início era simples, não havia nada. E depois foi aumentando camada atrás de camada de complexidade. Cada vez mais padrões, cada vez mais complexos. Sim. E agora chegámos ao ponto onde nós, os seres humanos, quer dizer, as far as we know, somos a criação mais complexa da natureza. Sim. Então agora nós estamos a criar a nossa própria criação. Sim. Estás a ver? Mas não há nenhuma diferença entre um Picasso e uma cascata. A única diferença é que tem um humano como um interveniente no meio. Uau, essa foi boa, puto. É isso mesmo. Tu pensaste nessa ou disseste agora? Sim, imagina que nós agora criamos robôs. Sim. E depois a espécie humana extingue-se. Esses robôs vão ser naturais ou não? Foram criados por nós, não é? Foi através de nós. Mas se tiveres um foco longe o suficiente, vês que eles são tão naturais como qualquer outra coisa. Sim. Pronto, portanto, nós estamos a encarnar esta tendência da natureza de se mover para a frente, de encontrar coisas novas, de arranjar estrutura, e é isso que são os planetas e a matéria, mas depois a natureza está sempre a experimentar aquela coisa nova. Lembras-te daquilo que falámos da semana passada? Do Rupert Sheldrake, da natureza, das leis da natureza como sendo hábitos da natureza. Sim. E o que a teoria dele não contempla é esta novidade. E esta novidade é a criatividade. É a criatividade, exatamente. É a capacidade de encontrar padrões novos. E é isso que o artista faz. O artista mergulha nas profundidades do desconhecido e emerge com um padrão novo. Com uma coisa olha nova. Isto. Sim. Yeah.
Pronto, Exatamente. Lindo, pá. É lindo, meu. Yeah. Boa, uau. Pá, Podemos fechar o episódio aqui. E ter medo disto é muito ego. É muito, estás formatado pela sociedade. É o ego, que e é isso que eu ia dizer, também. é o formatado, não é? Porque tu cresces com os teus pais a dizerem, vá, para lá de inventar e vamos lá estudar agora para o trabalho a sério. Tens Sim. tipo, nos casamentos acontece muito, a tua mulher a dizer-te, vá, para lá com essas brincadeiras da escrita e das canções e vamos lá, como é que vamos trabalhar para ganhar dinheiro, não é? E Sim, tu estás sempre a levar com sim. isto que te vai bloqueando, não é? E os teus pais, o trabalho deles, ou o que eles estão a fazer, o que nós estamos a fazer aos nossos filhos, muitas vezes, é integrá-los na sociedade. É saber como agir dentro desta sociedade. Saber como. Mas como é importante não nos esquecermos deste lado, não é? De não os deixar perder a chama criativa que é inata neles. Claro, e nós esquecemos-nos. Nós paramos de conseguir sair das categorias. Yeah. Quando tu dás uma. Imagina que dás um castelo daqueles à tua filha. Yeah. Não é um castelo. Dá-me uma coisa qualquer numa caixa grande que lhe dás. Não, mas pode ser um castelo, o castelo da Frozen, não é? Que é aquele castelo, clássico. ok. E dás à tua filha e ela abre a caixa, tira o castelo e depois passa o dia a brincar com a caixa. Sim. Estás a ver? Portanto, quando tu cresces, começas a ver as coisas como, não, isto é uma caixa e isto é um castelo para brincar. E as crianças estão muito mais abertas a tudo. Isto é uma caixa, isto é uma casa, isto é uma gruta, isto é um sítio para fugir dos monstros, isto é tudo. Estás a ver? E depois este vamos pensamento... formatando, pois é. Claro. E, mas, diz. Desculpa, hoje estou a interromper imenso, pá, não sei, desculpa. Não, eu é que não paro de falar. Eu bebi muitos cafés, bebi demasiados cafés hoje. O que eu ia dizer é que a autora, só para continuarmos aqui o seguimento do livro, ela faz, para além destes morning pages, depois tem muitos exercícios interessantes para desbloquear precisamente esta formatação. Porque o propósito do livro é esse mesmo, é desformatar-nos e voltar a recuperar esta chama criativa, e faz exercícios e propõe exercícios muito giros, os da primeira semana. Eu recomendo que comprem o livro, não vamos falar de todo ele aqui no podcast, mas tipo, os primeiros exercícios são tipo, escreve uma carta ao teu editor em tua própria defesa, como se fosse alguém a defender-te. Sim. Ou então, tipo, faz uma lista das 3 pessoas que, quando no liceu, te disseram coisas que te faziam, que te fizeram achar que eras pouco criativo ou inferior, e vence esse fantasma para enfrentares essa coisa. Sim, isto tem uma componente terapêutica enorme. Este livro é basicamente art therapy. É art therapy, e é incrível porque funciona. Outra das coisas que a autora propõe, que isso aí tem que ser todas as semanas, ou seja, todas as manhãs fazem um morning page e uma vez por semana tens que fazer um artist date, que é levar o teu artista num date, e é importante que sejas mesmo sozinho tu a fazer isto, e um date pode ser irem ver um filme ao cinema sozinhos, ou irem ver um concerto, ou ir à loja dos brinquedos comprar uma coisa marada e construir qualquer coisa com ela. É tipo como se estivesses a mimar uma criança que precisa de atenção. Sim. E tens de estar com muita atenção. É isso. Eu ouvi um discurso do Steven Spielberg, onde ele dizia: a arte não grita. Aquela veia artística e criativa não é óbvia. Sussurra-te ao ouvido. Tens que estar com silêncio e com espaço suficiente e com atenção suficiente para ouvi-la. Yeah. E então é criar esse ambiente onde esse sussurro esse suspiro possa ser ouvido. Uau. Exato. Estás um poeta hoje, pá. Está-te a fazer bem o livro, pá. Não, mas eu gosto de arte. Pá, sabes o que é que eu tenho notado? Sim. Eu estive a ver os meus heróis. Eu tenho Mas tu és uma pessoa altamente criativa, tens noção disso, tu és um artista também, não é? Sim, eu sou criativo, sim. Okay. Não, mas eu tenho uma escola muito científica. Eu estudei psicologia, é tudo ciência na psicologia. E neste podcast nós falamos de coisas mais práticas, falamos de psicologia, e depois falamos de coisas mais esotéricas e coisas mais teóricas, onde é impossível de provar ou não. Não há ciência que prove isto. Quando estás a falar estás a ver? E é disso que eu gosto mais de falar. E todos os meus heróis são esses. Tipo, os meus heróis são loucos, poetas,
pintores de imagens com palavras. Quem é que são? Alan Watts. Sim. Tipo, vais analisar o que ele diz cientificamente? Não vais. Terence McKenna, tu acho que nunca ouviste muito, mas Terence McKenna não ouvi tanto como o Alan Watts, não. É uma autêntica pintura de Jackson Pollock verbal. Tipo, claro. Ele está-se sempre a contradizer, mas se tu fores na onda, sentes o feeling. E o Jordan Peterson é um bocadinho a mesma coisa. Pois é. Também não se preocupa muito com o conteúdo, com a lógica. Ele prescinde disso para dar mais relevância a transmitir uma emoção ou um feeling, ou um pensamento. Sim, com as palavras, como um poeta faz, como um artista faz. E os artistas fazem isso. Os artistas são os primeiros a explicarem-te o que tu não consegues perceber. Tipo, se isto fosse uma ilha, a maior parte das pessoas estão no meio da ilha onde é o conhecido e a ordem. E os artistas estão lá nas bordas, tipo, a mergulhar um bocadinho e a vir buscar e a trazer de volta para a comunidade. Tipo, olhem isto. Sim, são a Moana. Tu és pai, já viste o filme da Moana? Sim. Essa é a história, é um arquétipo perfeito, sim. É o arquétipo perfeito do artista. Sim. Quem não viu a Moana pode ir ver agora. E este medo e esta formatação da sociedade impedem-te de fazer isto. E há muitos artistas que têm medo de reconhecer que são artistas. Pá, mesmo no live de ontem, de terça, sim. Quando tu me estavas a dizer aquilo do comediante, tu viste-me a negar. Não. Tipo, eu não acho ninguém ridículo. Não. Estás a ver? Porque eu tenho uma personalidade e uma identidade que eu não quero partir completamente. Então, se eu for admitir que ando a esconder esta veia de comediante desde sempre e que tenho medo de o fazer, e agora, o que é que eu faço? Vou fazer stand-up? Mas sabes que eu acho que, voltando ao início da conversa, aquela cena das profissões, se calhar a tua profissão que tu escolheste de psicólogo, não é? De estudar psicologia, vai um bocado buscar isso, porque o humor está muito relacionado com a inteligência, com a psique humana, e então faz todo o sentido que o teu alter ego artístico, que no fundo se funde com a tua pessoa, é um humorista, pá. Faz todo o sentido, está tudo certo. Sim, eu nem diria que estou a mascarar completamente. É outra isso, coisa que me interessa isso. muito. Sim. Pois. E este podcast também é a mesma coisa. Mas vais buscar elementos dessa. Tu estás a saber jogar bem com as armas, ou seja, estás a não escondê-las e a aplicá-las nos sítios certos. Vais aplicando o teu humor também na tua persona de psicólogo, não é? E isso sim. acaba por ser um artista. Sim. E somos todos assim. Nós todos somos tão únicos que tu nunca penses que não consegues fazer uma coisa. Porque o cocktail que tu és é único. Tipo, não há ninguém como tu que fez vídeos de YouTube, que teve a vida que teve em Itália, que tem o... Tipo, tu não és o melhor comediante do mundo, não és o melhor cantor do mundo, não és o melhor nada que fazes do mundo. Mas Sim. essa combinação toda é tão específica, tão especial, tão única, que qualquer coisa que tu faças vai trazer isso contigo. E olha, e tocaste num ponto interessante, porque acontece muitas vezes, eu vejo muito isto nos meus colegas, em alguns meus colegas que estudaram música toda a vida e que se perdem numa cena de estudo, de procura da perfeição, e acabam por nunca aplicar na sua vida e na sua arte as armas que já têm. Sim. Que é tipo, eu neste momento estou a tocar baixo a um certo nível. E eu podia dizer que ainda não estou preparado para mostrar a minha arte a ninguém e ficar... Não estou a dizer, atenção, e não confundir isto com a cena de parar de estudar e parar de aprender. Só estou a dizer que há um ponto em que nós temos que usar as armas que temos, sejam elas poucas ou muitas, para criar e para pôr cá fora a nossa arte. Porque eu sei que eu não sou o melhor baixista do mundo, provavelmente não serei nunca. Aliás, o termo, a concepção de melhor é muito abstrata e muito, muito relativa e muito subjetiva, não é? Sim, mas pode dizer que tecnicamente não sou o melhor baixista do mundo, mas a técnica que tenho neste momento vou usá-la com a maneira que eu sei e que me é única para pôr a minha arte cá fora. E então, dessa forma, sou um baixista único.
e não há e é difícil fazer o que eu faço nesse sentido, porque não é que seja bom ou mau, é que é a minha cena, porque eu escolhi usar as armas que tenho neste momento. E eu acho que é importante isso ser aplicado a todas as áreas, tipo bem, no meu caso a música é onde eu vejo mais isso, porque os meus colegas, eu estudei jazz, que é uma das áreas mais perigosas do estudo da música, porque é tão complexa e vai tão longe que é muito fácil tu ficares perdido naquele estudo e acabares por nunca te sentir forte o suficiente para tocar à séria cá para fora. O jazz nesse sentido é muito perigoso. Eu desisti do curso de jazz porque sou um aluno super indisciplinado, mas também um bocado porque entendi isso, que já tinha ferramentas suficientes para fazer aquilo que eu quero. Sim. E não quero ir mais longe que isto, se calhar agora, embora não queira parar de estudar nem de praticar. Pronto. E isso vê-se, onde se vê melhor o teu cocktail a ser manifestado é em concertos. Porque tu em concertos estás a cantar, tipo, sabes que não és o melhor cantor do mundo, mas mesmo assim é bom o suficiente para ir para o palco. Estás a tocar, estás a fazer de comediante também, porque os teus concertos têm imensa piada. Que saudades que eu tenho dos concertos. Entre músicas, estás sempre a mandar piadas. Sim, às vezes. Tipo, e isso tudo junto faz um diamante único que não existe. E toda a gente é assim. Portanto, se tu estás com medo, se nós estivéssemos com medo disso, não teríamos começado este podcast. Tipo, nenhum de nós é especialista, nenhum de nós tem... Exato, excelente exemplo. Sim. Exatamente. Mas olha, voltando aqui só um bocadinho mais ao livro, mencionar aqui algum dos outros exercícios que a autora propõe, que é muito engraçado, que é isto na escrita. Se tu tivesses que viver outras 5 vidas, que outras vidas é que viverias? Ela sugere, podes ser um polícia, um escritor de livros de crianças, um jogador de futebol. E já agora só aqui em jeito de exercício, o que é que tu, se pudesses escolher outras 5 vidas para viver, se ainda tivesses mais 5 vidas para viver, o que é que gostarias de ser? Respostas rápidas, não é preciso pensar muito, um bocadinho de instinto. A minha primeira foi ser jogador de futebol. Eu dos 13 aos 15 queria ser jogador de futebol Pois era. E acho que foi uma pena não ter experimentado pelo menos e ter começado a fumar. Tu eras verdadeiramente bom a jogar futebol, eu lembro-me disto, eras impressionante. Chegava a ser assim um pequeno fenómeno na escola. Sim, o futebol era a minha vida. Sim. Era incrível. E eu gostava, sim, se tivesse outra vida, se calhar tinha uma vida mais saudável, não me perdia pelas avenidas que me perdi. E mais? Outras áreas? Talvez 5 profissões. Ok, comediante, eu gostava de é isso, sem pensar, diz de instinto. Ter feito isso quando era mais destemido, estás a ver? Houve ali uma fase onde era esse o momento para experimentar. Mas eu ainda se calhar vou fazer qualquer coisa. Que eu ia dizer, se calhar vou ligar ao Miguel Comédia. Sim, claro, o nosso amigo. Que também entrou na comédia há um ano e vou começar a ir a uns dos shows dele e ver se consigo fazer qualquer coisa. Ele organiza shows de stand-up e faz open mic nights. Quer dizer, agora não faz nada porque estamos todos confinados. Eu vejo as coisas dele. Sim, ele está com cada vez mais piada. Pois está. Lá está, olha, um excelente exemplo de trabalho que se transforma em qualidade, não é? De quantidade que se transforma em qualidade. Sim. É uma história interessante. Quem não conhece é o nosso amigo Miguel Comedy, que basicamente começou com 33, 4 anos a carreira de humorista e que pronto, está a fazer o seu percurso e que está cada vez melhor, claro, porque trabalha. E é isto do medo que te corta as pernas. Isto de tu camuflares o medo. Repara que tu disseste duas coisas e disseste, se eu ao menos se eu não tivesse coisa, sim, agora já não vou. Está tudo cheio de racionalizações e desculpas, sim, que tu não consegues admitir. É mais forte do que tu, mesmo quando eu estou a falar do conceito em si. Só do conceito hipotético. Estou-me a iludir a mim próprio. Mas é assustador, não é? Sabes que a artista fala disto, ela diz que estas coisas que nós temos, estes pensamentos, são vírus criativos. E é muito engraçado porque ela avisa-te que isto vai acontecer, que é tu tens que escrever e tens que fazer afirmações a dizer que não, tu és um bom artista e que não sei o quê, e repara como o teu cérebro, quando tu escreves esta frase,
a dizer eu sou completamente capaz e não sei o quê, o teu cérebro vai disparar e vai dizer achas mesmo que tu és ridículo? Tens noção? Já te comparaste com o outro? Na minha cabeça vem-me sempre o B Fachada à cabeça. Tu já viste? Tu não és o B Fachada, que é uma frase que eu ouço muito na minha cabeça. E eu agora rio-me, porque eu até escrevi uma música chamada Tu Não És o B Fachada, também por causa disso. Mas é isso que é impressionante, porque tu tens este vírus dentro de ti, que é a dúvida instantânea. Eu escrevo a frase, eu vou escrever o melhor disco do ano, e imediatamente vem o vírus e diz, não vais. Não e ela até tem um nome para esse personagem, que é o Nigel. Ah, é? Tu não cheguei a essa parte, eu não apanhei o Nigel. Se calhar eu ouvi num podcast, que eu também estive a ouvir um podcast. Ok, é que eu não... Que é o Nigel, que é um que julga tudo o que ela diz. Então ela, sempre que o Nigel fala, diz, ok, Nigel, cala-te. Mas é continuar com a quantidade. E a qualidade mas isso é ótimo. Aparecer. Dar um nome ao gajo é excelente. O medo é completamente... Sim. Ela depois também fala aqui de outra coisa. Desculpa interromper, não sei se logo no capítulo a seguir, que é os crazy makers, que nós temos sempre na nossa vida, estas pessoas que sugam o nosso tempo e a nossa energia criativa, e ela avisa-te para teres cuidado com estas pessoas, porque frequentemente nós estamos perto de pessoas que agem também como vírus, mas de fatores externos. Um crazy maker é o quê? São aquelas pessoas que têm, ela chama isto um storm center de personalidade, que criam, que invadem, não é? Sabes aquelas pessoas que chegam no grupo e imediatamente ocupam o espaço todo? São o centro das atenções. Estás a ver? São os Nigels, mas na vida real. Exatamente, são os Nigels da vida real. São aquelas pessoas que te ligam a dizer, olha, posso-te só roubar um minuto do teu tempo, depois roubam-te uma hora a perguntar um problema qualquer estúpido delas, e que te sugam essa energia. E é preciso ter cuidado com estas pessoas. Porque elas, no fundo, acabam por ser criativos bloqueados também, mas que vão que fazem esta distância para sugar a tua energia, não é? Exato, e é isso que as pessoas fazem. Tu espelhas as tuas próprias inseguranças nos outros. Portanto, se tu és um criativo bloqueado, vais achar que os outros todos também são, e não os vais querer ver a criar. Exato. E a reação natural disso é o que toda a gente sabe. Quando tu começas a fazer uma coisa nova, sabes que toda a gente vai pensar, olha-me este a fazer um podcast, a começar a fazer poemas. Este gajo é ridículo. Tu sabes que as pessoas vão pensar isso, que é o que tu pensas. Pois é. Dos outros. Pois é. E é disto que nós nos temos que livrar, porque agora vamos imaginar que os homens das cavernas que desenharam aqueles primeiros desenhos de caça Sim. tinham dito, não, eu não sou capaz. Estás a ver? Claro. E agora imagina que aquele desenho que foi descoberto foi de um que também fez e não era o melhor. Exatamente. Tu nunca sabes qual vai ser o impacto das tuas criações. Tipo, olha aqueles pintores que morrem e nunca sabem e passam a vida a criar e depois morrem e ficam marcos do desenvolvimento histórico da arte na humanidade. Sim, e até te digo mais, frequentemente os melhores artistas, os melhores ou mais conhecidos artistas não são os melhores artistas. Tipo, são simplesmente os gajos que quiseram trabalhar um bocado mais que os outros. Tipo, e o melhor se calhar não foi persistente o suficiente. Sim. Exato, sim. Nunca sabes o impacto da tua arte, nunca sabes o impacto de seres invadido por aquela força do universo que é criadora e de pôres alguma coisa cá fora. Nós vivemos numa sociedade que é essencialmente de consumismo. As pessoas querem que tu compres coisas, querem que tu consumas coisas. Não estamos nada virado para a criação. Pois é. E os artistas estão assim, tipo, avant-garde, tipo, de lado. Sim, há alguns que são conhecidos, mas não há nenhuma forma de integrar a criatividade, por exemplo, no sistema monetário. É impossível de... Portanto, as pessoas chegam a um certo ponto na vida onde têm sonhos e depois desistem. E o que esta autora está a tentar fazer é, ok, continua com o teu trabalho, precisas de dinheiro, mas não desistas. Pega num pincel, tenta transformar essa tinta em algo. Porque é isso que nós fazemos. Nós, ao princípio, fazíamos parte da natureza. Antes da agricultura, quando caçávamos e antes da linguagem, éramos como animais. Portanto, íamos onde a comida estava e fazíamos mesmo parte da natureza. E depois começámos a perceber que conseguíamos fazer coisas.
Pá, e há uma teoria que isto começou com a linguagem. Tipo, quando nós começámos a conseguir representar o mundo exterior em ideias internas, estás a ver? Sim. Portanto, aquilo é aquilo, começar a dar palavras a cada coisa, começámos também a conseguir representar o mundo interno, as ideias, em material exterior. Sim. Então tu pegas em matéria, sem padrão, fala passar pelo teu filtro mental e depois sai cá para fora com um padrão mais organizado. Pá, e é isso que é uma música. O que é que tu fazes quando fazes uma música? Esses sons todos que tu combinas harmonicamente vêm de onde? Estão perdidos, não existem. Yeah. Tu pegas nas várias notas, no tempo, em tudo, e fazes tipo um arranjo harmónico onde os padrões estão todos interligados, e isso tipo, mostra-nos o olho criativo da natureza. Sim. Estás a pegar em coisas que não têm organização em termos de padrão. Em coisas, mas é importante só pôr aqui, acrescentar que há uma barreira, não é? Que há uma baliza de coisas. Tipo, eu não vou inventar nenhuma nota musical que não exista. Eu vou usar as notas que existem, não é? Claro, sim. Portanto, se tu queres fazer uma estátua de barro, vais usar barro. Vais usar barro. Sim. É isso, mas exatamente. o barro, antes de passar pelo teu filtro mental, não tem um padrão criativo. E é isso que nós fazemos. Tu olhas para o mundo, olha para um prédio e pensa que aquele material todo passou pelo filtro de uma mente. Exato. Portanto, ele pensou, interiorizou e depois exportou a sua ideia para a realidade, e o que tu vês ali é um pensamento, é uma ideia materializada. É incrível. E nós temos sempre o poder de fazer isto. Pega num pincel, molha-o no vermelho, mistura com um amarelo, faz um pôr do sol. Estás a ver? E estás a criar ali um padrão que pode ser apreciado pelos outros, e estás a sentir que estás a fazer algo, estamos a andar para a frente, não estás simplesmente a fazer aquilo que sempre foi feito. Estás a criar. Ultimadamente não será esse o grande propósito da nossa vida. Isto a propósito da pergunta que nos fizeram no Q&A no outro dia. Se visses se pudesses responder, se pudesses ver uma pergunta respondida na tua vida, acho que podia ser essa a resposta. Tipo, estamos aqui para criar. Estamos aqui para criar. Opa, biologicamente estamos aqui porque criámos pelo menos uma criança. E grande do significado da vida das pessoas vem de criar uma criança. E não é arte? Não acaba por ser arte também? É arte. Isso é a arte mais óbvia. Portanto, a natureza, se tu és a natureza e tu consegues criar um ente igual a ti, tu estás a criar uma coisa que já foi criada. É porque as pessoas julgam que são um ente singular separado desta teia toda natural. E voltamos à cena de ligação, incrível. Tu és só uma etapa. E então, ou abres os portões da criatividade, ou fechas-te na ordem. Tens que aceitar que és uma etapa, que não és único, que és um veículo. Eu acho que isso é importante. Sim. Pá, e tive a ouvir Terence McKenna sobre isto, e o que ele diz, por exemplo, ele diz que um psicadélico mostra-te mais arte em 10 minutos do que a história da humanidade conseguiu produzir nos últimos 20 mil anos. Sim, eu sou adepto dos psicadélicos. Aliás, eu continuo a fazer, ainda hoje tomei a minha microdose de psilocilina. Estou a continuar. O que é que tens sentido? Pá, há dias em que eu consigo nitidamente entender que há um boost de concretização e de ideias que não é habitual. Mas eu acho que também, ou seja, não é nada que eu não teria se não tivesse tomado. Eu acho que é mais claro para mim a organização, e consigo ver mais a beleza das coisas, e logo ficar mais tempo concentrado e focado desta forma. Sim. Porque se tu fores a ver, basta perceber que comecei isto há 15 dias, e há 15 dias que acho que já vou para aí na 8ª canção, já lancei um disco de Deep Sleep, estou a produzir vídeos para o YouTube diariamente,
mas sem, tipo, tranquilamente, arranjo sempre maneira Estão de conseguir. espetaculares. Os teus vídeos estão ótimos. Temos que começar a fazer vídeos para maus hábitos. Com Temos essa que começar, olha, uma das minhas tarefas, na verdade, e vou tratar disso ASAP, é pôr todos os nossos episódios em áudio no YouTube, os que não filmámos, porque a partir de, em breve, temos que começar também a filmar. Para o YouTube também ser uma plataforma de maus hábitos, portanto temos um canal, subscrevam, estão lá os primeiros episódios e eu vou tratar de fazer o upload. O Hugo está a tratar do nosso Instagram de uma maneira exímia, portanto caber-me-á a mim fazer o YouTube. Mas isto voltando aos psicadélicos, eu acho que temos que falar sobre isto eventualmente, porque é um assunto super interessante. Super interessante. E atenção, que a questão da microdosagem, vocês nunca vão ter os efeitos que tem uma macrodosagem, ou seja, aqueles visuais, aquela experiência psicadélica que se tem quando se toma uma gota de LSD ou quando se come mais de 4 ou 5 gramas de cogumelos, não a experienciam. E eu nem te vou dizer que tenho... no primeiro dia, quando eu comecei isto, em vez de tomar 2 gotas, porque eu estou a tomar uma solução que é basicamente um brew do cogumelo liquidificado para fazer mais simples de dosear. E na primeira, isto supostamente tomas 1 ou 2 gotas por cada every other day, ou seja, dia sim, dia não, porque o teu sistema também depois absorve e acaba por não fazer o efeito. E eu no primeiro dia tomei 3. E senti... também já não tomava nada há imenso tempo e senti um pouco o efeito, senti aquele brilho que tu ganhas visualmente, mas percebi que também não é esse o objetivo, ou seja, a minha ideia não é estar com uma moca permanente o tempo inteiro, é apenas ativar aqui algumas partes embora pronto, a ideia seja teoricamente engraçada, mas porque a ideia não é essa. E estás a fazer uma experiência e é um tema que está a ser descoberto neste momento. Ninguém percebe nada de psicadélicos, só estamos a estudar há muito pouco tempo. Isso foi uma das coisas que nós perdemos com a nossa evolução histórica. Sim. Nós perdemos o xamã. Tipo, o que era um xamã nas culturas ancestrais e tribais? É uma combinação de vários elementos. Era médico, cientista, de certa forma, a explorar, explorador e artista. Exato. Tipo, era aquele que ia para o desconhecido, que mergulhava mesmo e saía de lá com alguma informação para partilhar com o resto do grupo. Sim. E agora, hoje em dia, por exemplo, só um artista é que consegue dizer aquela voz disse-me para dizer isto, ou eu estou a seguir a minha visão. Estás a ver? O resto, a não ser que sejas um artista explícito, nós todos estamos separados dessa onda de criatividade universal. Estamos todos a fazer aquilo que tem que ser feito. A sociedade está tão interligada e tantas coisas têm de ser feitas que tu simplesmente cais na ordem e não tens a coragem de quebrar aquela barreira para o desconhecido. E é isso que esta autora está a sugerir que tu faças. É espreita, enfia ali a cabeça. Não interessa qual é a qualidade. Tipo, deixa-te ir. Ser um conduit, ser uma conduta. É isso, abre a barragem, deixa que a água caia lá de cima. Exato. E irriga os campos da tua criatividade. Ela usa esta metáfora de uma maneira mais inteligente, agora não me saiu tão bem. Não, saiu bem, sim, com pausas, isso. Mas saiu bem. É tipo aqueles cantores que escrevem, imagina 3 músicas que mudam a história da cultura. Sim. Escreveram quantas no total? Tipo 300? Mas há 3 que são... E de onde é que vêm? Sabes quem é que eu estou maluco agora a redescobrir esta pessoa? É o Manel Cruz. Lyricista português, cantor, era o vocalista dos Ornatos Violeta. As canções do gajo são brilhantes. Ouçam o navio dela. Claro que toda a gente já conhece esta música, mas é linda. Tipo, e para mim isso é a maior referência do momento. As metáforas que ele usa de maneira tão certa, está brilhante. Excelente. Props, Manel Cruz. Como é que é? É isto. Está feito? Adoro quando sabemos que o episódio acabou. Olha, queres acrescentar alguma coisa em jeito de despedida? Para os nossos ouvintes, que Sim. A maior parte são artistas e muitos são artistas escondidos, libertem-se, façam, quantidade, peguem no pincel e façam. É isso, quando não vos apetece, façam à mesma,
Quando não estão Vocês inspirados, façam a mesma. São únicos. Yeah. Vocês têm algo para dizer. O vosso filtro mental vai produzir um padrão de matéria que nunca foi produzido na vida. Esta frase que eu acabei de dizer nunca foi dita na história da humanidade. Nunca. Nunca. Nem com essa barba. E com esta barba muito menos. Mas é exatamente isso, pá. É exatamente isso. E Ponham depois cá tu para vais fora. perceber que ninguém... Ok, as pessoas podem julgar durante 2 minutos, mas depois vão à vida delas. essa é Ninguém se excelente. importa. Está-se tudo a cagar. Mas Tanto- essa aí está-se a tornar cada vez mais clara para mim. Sim. Ninguém quer saber da vossa integridade artística. Ninguém quer saber... Nem dos vossos sucessos, nem dos vossos fracassos. Ninguém. Dura Talvez- 2 segundos. Talvez durante 2 segundos, talvez. Mas depois toda a gente está a pensar no seu próprio umbigo. Toda a gente. Toda a gente. E eu agora sou imune, por exemplo, em relação ao podcast. Aquele live que fizemos, eu não fiquei muito satisfeito com ele. Mas eu já me estou a cagar também. Pois eu também. sei, pusemos, olha, está lá, o que é que interessa? O que é que Não interessa? interessa, não 34 episódios, é aquilo Estávamos que vai fazer alguma cansados, coisa. era o fim do dia, somos humanos, está-se bem. Fizemos, isso é que é importante. Isso é que é importante, yeah. Tal como este episódio, fizemos. Tínhamos marcado, estamos cansados, Mas este foi estamos. bom. Este foi Mas bom. este foi muito bom. Este foi talvez um dos melhores. É isso. Ok, malta, um abração a todos. E até para a semana. Já sabem, às terças-feiras. Eu tenho que resolver o problema da internet aqui em casa. Não sei como é que vamos fazer isto, meu. Porque a internet é minha, é o meu Wi-Fi. Sim. O cabo funciona super bem, mas o Wi-Fi não funciona. E eu peço desculpa aos nossos ouvintes que veem o nosso stream. O Hugo está pixelizado por minha culpa, não por culpa dele. Portanto, não achem que é o Hugo que está a ser o problema. Sou eu. Vou resolver esse problema. Não sei como, mas vou. Nem que eu tenha que ir para o café fazer o streaming. Não há café. Estamos em confinamento. Merda. Não sei, vou inventar uma Não solução. interessa, terça-feira lá estaremos. Terça-feira lá Fechem os estaremos. olhos, o áudio é o mesmo. Yeah. Pixelizado dá mais asas à vossa imaginação para mas olha definir uma as cena. as minhas fronteiras faciais. Sim, desculpa, era só ia dizer só o horário da terça-feira. Achas É à bem noite. 21? Noite, 8. Ok. Vamos fazer uma surpresa também. Está tudo no Instagram constantemente. Pois Tipo, está. aparece. Yeah. Não vale a pena planear. É isso. Olha, malta, um abração. Hugo, desculpa, interrompi-te imenso hoje. Não sei porquê. Estou Não. super excitado. Não. Sim, desculpa. Foi Perdão. um padrão linguístico entrelaçado. Sim. Um nó de sapato. Uma simbiose vocal. Exato. Um abraço, Solução. malta. E agora falamos sempre ao mesmo tempo.